Glória a Deus. Quando eu era criança, eu tinha um desejo de ser artista. Eu via as pessoas na televisão sempre sorrindo, sempre bem vestidas, sempre alegres, sempre passavam que estavam bem. E mesmo quando criança, eu sentia uma tristeza e um vazio no meu coração que eu não conseguia preencher com nada. Minha mãe sempre tentou ocupar e me tratar da melhor maneira possível, minha avó, meus irmãos, mas existia algo e um espaço em minha vida que ninguém, nem nada conseguia completar. E eu sempre gostei de cantar, eu nunca imaginei que eu fosse fazer sucesso como dançarina, mas sim como cantora. Era cantora de uma música só, mas acreditava que aquele sonho pudesse acontecer. Tudo que tinha no colégio eu participava, sempre envolvida com arte, sempre estando na frente, dos holofotes. Eu queria aparecer de alguma forma, mas não imaginava que fosse acontecer com tanta rapidez e com tanta força. E também não imaginava que o que eu via era ilusão. Nem tudo aquilo que eu achava que era verdade, era verdade. Eu ouvia falar muito de um grupo chamado Gera Samba e dei um jeito de ir para os ensaios do Gera Samba. Chegando lá, no meio do público, Luiz Carlos Fernandes Adam, mais conhecido como Cal Adam, me convidou e eu passei a ser a primeira morena do Gera Samba. Conheci Jacaré, logo depois entrou a loira, que foi a primeira loira, foi Carol. Nós começamos a fazer shows no Itapajipe, ficávamos em um palco separado, as pessoas discriminavam, falavam coisas assim absurdas, porque não estavam acostumados com duas mulheres e o homem, de shortinho, mini blusa, dançando. Começamos a viajar, fazíamos 3 shows por noite, ficávamos em hotéis beira de estrada, em hotéis em rodoviárias, viajávamos em ônibus muito velhos. Às vezes eu tinha que colocar a sacola para poder me sentar no banco. Viajávamos de Kombi, mas era algo que eu acreditava. Às vezes eu ficava depois do show para contar os convites. Quando era necessário, panfletei na praia também. Desenhei, fui em busca de figurinos também para o grupo, para os dançarinos. E as coisas foram acontecendo, as pessoas começaram a acreditar. Nós que dançávamos em palcos separados, começamos a dançar junto com o grupo. E tudo aquilo que as pessoas antes discriminavam, as pessoas começaram a gostar. Começaram a procurar se vestir igual, saber aonde nós morávamos, como eram verdadeiramente os nossos nomes. E as coisas foram acontecendo. Chegou um momento até que minha mãe, muito preocupada porque eu viajava muito e eram só 3 mulheres no grupo, pediu que eu saísse. E eu disse que não iria sair porque tudo iria dar certo. Minha mãe tinha medo porque era separada de meu pai, tinha medo de acontecer alguma coisa comigo e ela ser responsabilizada, mas eu acreditei, vesti a camisa do grupo. Depois de um certo tempo, começou a fazer muito sucesso aqui no Norte e Nordeste e veio o interesse também de fazer os ensaios no Clube Espanhol. Nessa época eu lembro que Jacaré parou para fazer vestibular, a primeira loira, Carol, saiu e eu fiquei dançando sozinha para segurar a ala de dança, porque as pessoas não queriam mais contratar o Gera Samba sem os dançarinos. E aí continuei, começamos a fazer testes com algumas pessoas, não dava muito certo e depois de um tempo veio Carla Pérez. Carla Pérez já entrou, nós já estávamos fazendo os ensaios no Clube Espanhol. As pessoas, mais uma vez, não acreditavam muito num grupo de negros, de samba, dentro do Clube Espanhol, que era tido como classe A. E no início eram 200 pessoas, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. E as coisas foram crescendo, 4.000, 10.000, 15.000, 20.000, 22.000 pessoas nós conseguimos colocar dentro do Espanhol, tão somente no ensaio dia de domingo. Virou, como diz no mundo, uma coqueluche. Só se falava do Gera Samba. E tudo aquilo que eu via na televisão estava começando a acontecer comigo. Porque nos lugares que eu ia, as pessoas me pediam autógrafo, queriam tirar fotos comigo. O meu nome já estava sendo dito nas rádios. As pessoas já me reconheciam na rua. E eu comecei a acreditar ainda mais nesse sonho.
Eu lembro que quando nós estávamos fazendo esses ensaios no Clube Espanhol, veio o interesse das multinacionais, as gravadoras. E com a vinda das gravadoras, vieram também os shows em nível nacional. Nós começamos a fazer também os programas de televisão. Hebe, Gugu, Faustão, Raul Gil, Video Show, Criança Esperança, Xuxa, Fantástico e entre outros. Eu lembro que o Gera Samba era muito visto. Com a vinda da mídia também veio a mudança do nome de Gera Samba para El Chan. O sucesso aumentou e com isso vieram algumas discriminações, um certo preconceito. Houveram algumas situações nos bastidores de programas de televisão que, em uma delas, eu estava numa fila enorme para me maquiar e quando eu me sentei na cadeira, um dos diretores do programa me fez levantar para que Carla Pérez se sentasse e fosse maquiada. Numa outra situação, eu também estava em uma sala pequena com uma senhora passando roupa e um dos diretores do programa, do mesmo programa até, numa outra situação, veio e perguntou: menina, o que é que você está fazendo aí sentada? O programa já vai começar. E a senhora que estava passando a roupa disse para ele: ela não faz parte do grupo de elenco, de apoio do programa. Ela é uma das dançarinas do grupo El Chan. E ele disse assim: e o que é que você está fazendo aqui embaixo nessa sala se Carla Pérez está em um camarim exclusivo para ela lá em cima? E eu saí chorando e entre outras coisas que aconteciam comigo nos bastidores. Tanto sucesso, fama, dinheiro, fazíamos shows para grandes públicos, 150 mil pessoas, puxávamos blocos em todo o Brasil, carnavais antecipados, carnavais em Salvador e fora de época. Eu lembro de uma situação que eu estava em cima de um trio elétrico, em meio a uma multidão. E em cima do trio, assim, muitas pessoas me dando água, toalha, as pessoas tirando foto, conversando também comigo. E eu parei, olhei para aquela situação toda que estava acontecendo e no meu coração e na minha mente eu pensei: o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou só. O ser humano, quando não tem Deus, quando não tem uma comunhão sincera com Deus, ele está só. E em meio àquele sucesso, em meio a esse sofrimento, eu também tinha um relacionamento com Beto Jamaica, o cantor principal do grupo El Chan. Um relacionamento difícil, porque na época nós morávamos juntos, mas não éramos casados, e ele me traía muito. E por isso eu me tornei uma mulher muito sofrida, muito ferida. Fazia escândalos, tratava as pessoas muito mal. A cada dia eu ia me tornando uma mulher mais amarga, prepotente, arrogante, com complexo de inferioridade. E tudo aquilo que eu tinha visto na televisão, toda a alegria que eu via no sorriso dos artistas, nas casas bonitas que eu tinha visto na minha infância, eu estava tendo. Mas a verdadeira alegria eu só pude encontrar quando eu encontrei Jesus. Porque por mais dinheiro, por mais sucesso, fama, aplausos que eu pudesse receber, eu não recebia o que eu desejava, que era uma atenção especial, um amor especial. E além de tudo isso, eu não sabia que o que eu acreditava como Deus, que aonde eu buscava a presença de Deus, tudo que eu fazia era abominação aos olhos do Senhor. Eu vivia dentro dos terreiros de candomblé. Quanto mais dinheiro eu ganhava, mais eu investia, achando que através dos trabalhos de macumba, de feitiçaria que eu fazia, eu ia conseguir tudo que me era dito, tudo que me era prometido. Mas o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas para a glória de Deus, o Senhor Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Eu vivia fazendo oferendas em água doce, água salgada, encruzilhadas com animais mortos. Eu tomei um banho chamado banho de Iabô e ainda bebi desta água.
Esse banho era feito com folhas apodrecidas, passava um pó de pemba no corpo e às vezes comia desse pó. E numa das ministrações lá na igreja, o pastor Ivan Dias falou que esse pó era feito com ossos de seres humanos, porque durante muito tempo ele foi envolvido com essas coisas. Eu me tornei uma fanática religiosa, eu não conseguia viajar, eu não conseguia me relacionar direito com as pessoas se eu antes não tivesse feito uma oferenda, antes não tivesse tomado um banho, acendia velas. Tinha uma vela de 7 dias que eu acendia, que diziam que era para o anjo da guarda. Quando dava o 5º, 6º dia, eu ligava para minha mãe, falando com minha mãe, compre outra vela, não deixe que essa vela apague de jeito nenhum, porque pode vir a acontecer alguma coisa comigo. Minha mãe dizia, não, minha filha, não tem nada a ver. E eu insistia, ficava muito estressada, muito nervosa. E hoje, para a glória de Deus, eu leio na palavra que o Senhor Jesus, ele diz, eu sou a luz do mundo. O meu Deus não é um Deus que precisa que eu acenda alguma coisa para iluminá-lo, porque Ele é a própria luz. Nós fizemos tanto sucesso aqui no Brasil que veio a proposta de uma carreira internacional. E nós fizemos essa viagem internacional. Fomos para o México, Porto Rico, Miami, Argentina, Chile. Ganhamos disco de ouro lá na primeira vez que nós fomos. Participamos de um festival chamado Festival Vinha Del Mar, que foi transmitido pelo programa de Gugu, que só os grandes artistas do mundo todo participavam desse festival. Aquele artista que tivesse se destacado no seu país, naquele ano, naquela época, ele era convidado para participar e o grupo El Chan foi também destaque nesse festival. Foi uma viagem muito difícil, eu estava muito debilitada porque eu tinha feito um aborto. E é um ato abominável aos olhos do Senhor, porque uma criança, um feto, é uma vida e eu não posso tirar a vida de ninguém. O meu ventre não é mais um altar de sacrifício a Moloque, mas é um instrumento de bênçãos para gerar filhos que são heranças do Senhor. Trabalhamos muito durante 30 dias e retornamos para o Brasil. Chegando aqui no Brasil, o empresário me convidou a ter uma reunião com ele no escritório e eu perguntei a ele no telefone, o que você tem a falar comigo é bom ou ruim? E ele me disse, é ruim, mas eu imaginei que fosse mais uma das confusões ou alguma coisa que tivesse acontecido na viagem, mas quando eu cheguei, ele me falou que eu estava demitida, que eu, a partir daquela data, não fazia mais parte do Grupo El Chan. Eu não saí do Grupo El Chan para ser cantora solo, para ser a empresária, como muitas pessoas acharam que eu ia ser a empresária do grupo. Eu fui demitida do Grupo El Chan. Para mim foi como se abrisse o chão e eu entrasse, porque independente de todos os problemas que eu estava passando, eu não estava preparada para mais uma dessas situações tão difíceis. Eu não tinha me estruturado, não estava sabendo de nada. Foi uma decisão tomada por eles. E não me avisaram, não me prepararam para que eu saísse. E logo no final de semana que veio a acontecer, o Grupo El Chan estava no Faustão e foi anunciada a minha saída. Eu fiquei muito triste. A mídia que eu imaginava que não me notava entrou em contato comigo. Programas de televisão, revistas sensacionalistas querendo fazer escândalos. Mas eu preferi me calar. No início eu fiquei sem saber em que direção tomar. Eles me fizeram um convite para que eu entrasse em um outro grupo e eu não aceitei. E continuei, mas sem saber em que direção seguir. Beto Jamaica me fez o convite e nós fizemos o Dengo de Mulher. Mas da mesma forma que começou a fazer sucesso com tanta rapidez, acabou. E também acabou o relacionamento. Minha família me abraçou, minha mãe, Sônia, meus irmãos Ramsés, Wellington e Alex. Alex sempre acreditou, investiu. Ele pegava o dinheiro que ele recebia do trabalho dele e investia, formou banda, pagava os ensaios, transporte, alugava locais, alugava às vezes trio elétrico também para que eu saísse. Ramsés veio trabalhar na produção comigo, passou por muitas dificuldades também junto comigo, muitas portas que se fechavam. O Wellington dirigia para mim
Verdadeiramente eles são uma bênção na minha vida. Nunca me deixaram, nunca me deram as costas. E nós tentamos, mas as portas estavam fechadas. Porque porta que Deus fecha, ninguém abre. Chegou um momento que eu não ia mais para os terreiros de candomblé, não tinha nem mesmo dinheiro para fazer as oferendas. As pessoas às vezes faziam de graça, porque eu acreditava que aquilo pudesse me ajudar. Comecei a ir a Seixonoye, a cartomantes, jogo de búzios, igreja católica, tinha imagens, mas nada dava certo. Eu encontrei uma pessoa que me levou para a parapsicologia e lá eu terminei de arruinar a minha vida. Comecei a fazer umas sessões com essa pessoa e ela dizia que ela era uma terapeuta, uma cientista. Me colocava como se fosse em um divã. No início eu era na minha casa e eu ficava deitada na minha cama como se fosse um divã e eu ia conversando com ela, abrindo meu coração, dizendo quais eram os meus medos, os meus problemas, os meus sonhos. Satanás, ele não sabe o que nós pensamos, porque onisciente, onipresente, onipotente, só o Senhor Jesus Cristo. O salmista diz que ele sonda e conhece os nossos corações. Mas Satanás, ele sabe, ele ouve o que nós falamos. E na época, sem saber, eu estava dando munição ao inimigo para ele atacar a minha vida. Porque eu ia contando as coisas mais íntimas que eu tinha no meu coração, porque eu desejava, com aquela situação, reconquistar o que eu havia perdido. Eu ficava deitada e tudo que ela ia me falando, ela mandava que eu imaginasse. Na verdade, eu não vivi nada daquilo, era só dentro da minha imaginação. Eu comecei a construir um mundo dentro da minha cabeça. Ela mandava que eu entrasse na cachoeira, depois eu viajasse, fosse para um outro planeta. Mandava que eu entrasse no sol. E tudo isso eu ia viajando e acreditando que através dessas situações, desses lugares que eu estava indo, as coisas ruins que tinham acontecido na minha vida estavam ficando nesses lugares. Só que eu não sabia que no reino espiritual estava se abrindo portas e que para a glória do nome de Jesus já estão fechadas pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Eu me tornei dependente dessa mulher. Tudo que eu queria fazer, tudo que eu idealizava, eu ligava para ela para saber o porquê, como eu deveria analisar toda a situação, e ela sempre ia me dirigindo de acordo com o que ela queria, de acordo com o que ela achava melhor para mim. A minha opinião não contava. Ela me oferecia algo, mandava que eu fizesse alguma coisa e eu perguntava para quê. Ela dizia: olha, não tem que saber porquê, você tem que dizer sim ou não. E eu, como estava dependente naquela época dessa situação, sempre querendo mais, sempre tendo pressa de resolver as minhas coisas, mergulhava cada vez mais na parapsicologia, buscando, lendo livros. Ela me ensinou algo que fazia parte do tratamento, que era que se eu quisesse uma casa ou um carro ou algo que eu desejasse, eu tinha que escrever o que eu queria detalhadamente. Se eu quisesse uma casa, eu tinha que dizer quantas portas, quantos banheiros, eu ia escrevendo aquilo. E ela dizia que quando o meu subconsciente absorvesse aquilo, iria ser materializado. E eu acreditando, ficava às madrugadas, durante o dia. Chegou um tempo que eu tinha tanta pressa que as portas se abrissem para o meu trabalho, e mesmo assim meu irmão investindo, gravei CDs, tudo envolvido com isso por trás. A minha família acreditava que era um tratamento bom e estava sendo bom para mim. E eu investi totalmente, que chegou um momento que eu lia, eu escrevia e ouvia e falava. Aquilo tomava a minha mente de uma forma que eu não conseguia fazer outra coisa. Eu ficava o dia todo mentalizando e achando que as coisas estavam se apressando no mundo cósmico e que iria se materializar tudo que eu tinha desejado. Só que chegou um momento que eu comecei a me sentir mal na rua, dentro de casa. Eram sensações horríveis e eu não sabia como controlar. Eu tive um contato com ela e perguntei a ela o que era aquilo que estava acontecendo. Ela disse que eu deveria passar por um período de ficar 3 dias, 3 meses, 1 ano, dentro de uma casa sozinha, para que toda a limpeza que nós fizemos no cosmos
pudesse sair e que tudo que eu tinha desejado pudesse se realizar. Só que aquela situação, eu perdi o controle. Eu perdi o controle da minha mente, dos meus sentimentos. Eu sentia que não era mais eu. Eu não sabia para que lado eu ia. Eu olhava para as pessoas e não entendia de que forma me comportar. Eu não sabia quem mais era eu. Eu tinha me perdido no meio disso. O meu nome foi dividido em Débora Carla do Carmo Carneiro, Débora Carla, Débora Brasil. Eu fui dividida dentro da minha mente em várias mulheres e eu não sabia mais coordenar dentro de uma pessoa só. Eu fui à casa dela muito perturbada e na época, nesse tratamento, ela usava também o hipnotismo e ela me hipnotizou e disse que eu tinha feito algo que tinha chateado ela e que ela iria me levar ao mundo cósmico e eu tinha que resolver essa situação e me trazer de volta, mas eu tinha que resolver com rapidez porque ela iria sair, ela não estava mais com paciência de ficar comigo. E aí fez eu não conseguir resolver nada porque eu não sabia nem verdadeiramente o que estava acontecendo comigo. Era como se meu corpo tivesse envolvido com alguma coisa que eu não conseguia sair. Ela me trouxe de novo do hipnotismo e eu saí pela rua. Eu vivia toda a maltrapilha, o sapato mais velho, a roupa mais velha, pegava os ônibus e não sabia como sair daquela situação. Ela me disse assim: a partir de hoje você vai sair daqui e não vai falar nada que está acontecendo com você, com sua família, porque pode vir a acontecer alguma coisa de ruim com a sua família. Mas toda palavra maligna que foi lançada na época contra a minha vida e a vida dos meus familiares já foi quebrada. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo. E eu cheguei em casa muito nervosa e pedindo permissão, porque ela dizia que eu tinha que pedir uma permissão para um Deus, que é um Deus de letra minúscula, porque o verdadeiro Deus se chama Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo de Nazaré, o Messias. Só Ele é Deus. Ele é o Senhor dos exércitos, é o Deus onipotente e que ninguém pode desfazer as obras que Ele faz. E eu cheguei em casa muito atordoada e pedindo a tal da permissão, não entendi o que estava acontecendo, achei que a tal da permissão chegou e eu entrei em casa, minha mãe estava assistindo televisão, como a minha família também já não estava entendendo o que estava acontecendo comigo, eu passei rapidamente na sala, minha mãe veio atrás de mim, mas eu fechei a porta. Eu tinha um relacionamento com minha mãe muito difícil, mas hoje, conhecendo a palavra do Senhor, o Senhor me ensina que eu tenho que honrar a minha mãe, porque o Senhor fala: honra teu pai e a tua mãe. Mas na época eu não conhecia o Senhor. Chegando, eu entrei no quarto. Tinha um cachorro latindo na casa da vizinha. Minha mãe batia muito forte na porta. Eu não tinha como falar, como me comunicar com ela. Ela rodeou. Tinha uma parte da janela do meu quarto que ficava solta. Ela empurrou e eu estava encolhida, sentada na cama. E ela dizia: Débora, o que está acontecendo? Eu não sei mais o que fazer com você. Nós não sabemos mais, e assim saiu muito nervosa. Mas naquele momento, na minha mente, era como se o cachorro que estava latindo na casa da minha vizinha fosse um cachorro preto enorme, que vinha para cima de mim e eu não tinha como me defender porque eu não sabia. Passei a falar menos, cada vez menos, cada vez menos. Ficava dentro de casa, minha família tentando se aproximar de mim. Chegou um momento que eu não mais falava com ninguém. Não tomava banho, não escovava os dentes, não me alimentava, ficava o tempo todo deitada na cama. Minha mãe pedia meu irmão me carregava, me colocava em um banco, sentada no banheiro, e minha mãe me dava banho, me arrumava e me colocava às vezes ou no sofá ou de novo naquele quarto, que eu tinha jogado tudo fora. Porque ela tinha me dito que eu tinha que jogar tudo que eu tinha fora para que o novo entrasse. E eu ficava ali olhando para as paredes, cavando a parede do meu quarto, olhava para minha família, sem poder falar a eles e com medo de que algo acontecesse com eles naquela época. Hoje eu sei que o guarda de Israel toma conta de mim e de minha família, porque na palavra o Senhor diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa.
No momento que minha família buscando, sem saber o que fazia, entraram até em contato com uma mãe de santo e ela foi à minha casa, né? Junto com uma amiga minha. E quando ela estava lá, fizeram trabalhos de macumba e tudo. E essa amiga minha manifestou um demônio. Meu irmão olhou para mim, nada tinha mudado. E meu irmão disse para minha mãe assim: olha, minha mãe, para Dedéu não tem mais jeito. Vamos falar com Alex. Na época foi Ramsés que falou. Vamos falar com Alex e vamos resolver internar ela numa clínica. Para minha família, não tinha mais jeito para mim. Para minha família, por não conhecer as Escrituras, por não conhecer o Deus vivo, o guarda de Israel, o Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos. E minha mãe, chorando muito, disse: não, minha filha é a única filha mulher que eu tenho e vocês não vão tirar ela de mim. Aconteça o que aconteceu, eu não vou abrir mão. Chorando muito. E eu em pé, olhava para eles, não dizia nada. E eles tentavam de todas as formas que eu reagisse. Meu irmão batia no meu rosto, gritava, falava. Minha mãe desmaiou nos meus pés e eu não me movimentava. Eu só falava, repetia as coisas que vinham à minha mente. A minha mente era como se fosse uma televisão com todos os canais ligados ao mesmo tempo, rádio. Eu não conseguia enxergar as pessoas, não conseguia entender o que estava acontecendo. Mas eu lembro que um dia eu estava deitada, parei várias vezes de respirar, achando que se eu parasse de respirar, aquela situação ia acabar. Mas quando eu já estava quase desfalecendo, eu voltava a respirar. Eu mesmo disse: eu não tenho o direito de tirar a vida de ninguém, nem mesmo a minha. Mas eu, na época, não tinha vida. E eu senti algo no meu coração que veio assim uma frase: só o verdadeiro amor salva. Só o verdadeiro amor salva. Só o verdadeiro amor salva. Aquela frase ficou durante um tempo no meu coração, depois veio para minha mente. Mas no momento que eu comecei a repetir, como antes eu repetia as palavras de maldição, eu comecei a dizer: só o verdadeiro amor salva, só o verdadeiro amor salva. E eu fui abrindo os meus olhos, meu coração foi se aquecendo, e eu fui como saindo de um calabouço, fui como saindo de um transe, e abri os olhos. E aí eu me levantei, fui falar com minha mãe, joguei tudo fora, saí daquela situação e achei que tudo ia voltar ao normal. Foi aí que as coisas ficaram difíceis ainda mais, porque quando eu dormia, eu sonhava com os demônios. Quando eu estava dentro de casa, eu via como se ratos passassem e não sabia, e sumiam ao mesmo tempo. A televisão desligada, eu vi uma imagem de uma pessoa, olhei para um lado, olhei para o outro e nada, e as coisas foram cada vez mais aumentando. O homem e a mulher sem Deus é réu, mas o Senhor me escolheu desde o ventre da minha mãe, me santificou e me consagrou a Ele. Ele usou uma serva dele, um vaso de bênção chamada Antônia Maria, que é uma tia minha, e ela chegou até a fazer um apelo. E eu aceitei Jesus, mas não tinha consciência do que eu estava fazendo, não foi com o coração. Quando eu era criança, eu também tinha ido à igreja, mas também não tinha consciência do que eu tinha feito. Eu creio que foi o Espírito Santo de Deus que usou minha tia e ela me disse: minha filha, a partir de hoje, ore ao Senhor que Ele te leve ao lugar onde Ele vai completar a obra na sua vida. E os meus caminhos não são os vossos caminhos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Assim diz o Senhor. Eu continuei trabalhando no meio secular. Deus permitiu que eu encontrasse com o evangelista Walter Júnior, que é locutor da Piatã FM, aqui em Salvador, numa casa de show. E Walter Júnior me convidou para a missão mundial do Trono de Deus. Quando eu cheguei na missão mundial do Trono de Deus, que eu me sentei na cadeira, eu senti uma presença, eu senti um fogo, algo que eu nunca tinha sentido na minha vida. Eu estava muito atormentada por causa dos demônios que na época me atormentavam, me oprimiam. E eu lembro que um dos demônios falou assim: agora não tem mais volta. Porque naquele lugar, o Espírito Santo de Deus tinha marcado o encontro comigo
para mudar e transformar a minha vida. Eu olhava para o altar, que eu nem sabia que era altar, e eu via um homem falando, e eu só olhava para ele e dizia: eu preciso que esse pastor ore pela minha vida, eu preciso que esse pastor ore pela minha vida. Quando terminou o culto, o Walter Júnior me perguntou: Débora, você sabe quem é esse pastor? Esse pastor é Ivan Dias, o ex-cantor da Laranja Mecânica. Eu me lembrava de Ivan Dias, o cantor da Laranja Mecânica, cabeludo, que fez uma participação com o grupo El Chan na Liberdade, mas aquele homem que estava na minha frente, que eu estava conhecendo ali, era uma nova criatura, era uma pessoa transformada. Verdadeiramente eu pude ver a transformação que o Senhor fez na vida dele e fiquei sabendo do testemunho dele, que o Senhor tinha ressuscitado os 2 filhos dele, tinha tirado ele do adultério, do alcoolismo, da macumba, da prostituição, tinha feito um vaso de bênçãos. Deus usou poderosamente aquele homem naquele dia. Ele ministrou, orou pela minha vida, e o Espírito Santo de Deus me prometeu que iria me libertar e me restaurar para a glória do nome dele. Mas eu não tinha entendimento e não sabia que seria a pessoa escolhida pelo Espírito Santo de Deus para pagar um preço pela minha vida. Pastor Ivan Dias, um homem que abriu o seu coração, a sua casa, e me abraçou com a sua esposa, a missionária Ida Dias, e a sua família, e acreditaram no sonho e nos planos que o Senhor tem para a minha vida. Eu manifestava demônios em todos os cultos, manifestava demônios no gabinete, não conseguia ter paz. Fui de madrugada para a casa do pastor Ivan Dias, manifestada de demônios. A minha cunhada Bia e o meu irmão Wellington me deixaram lá. E ele orou, expulsou os demônios e depois me levou para casa. De madrugada, muitas vezes eu ligava e ele ficava horas e horas conversando comigo, com uma paciência, uma atenção, um respeito, algo que eu nunca tinha recebido das pessoas que eu conhecia, dos homens que eu conhecia. Me tratou com amor, com carinho, um amor que veio do trono de Deus para a minha vida. Me ensinou dentro da palavra de Deus o que é ter caráter, o que é ter retidão diante da presença de Deus. Me ensinou a amar esse Deus, a respeitar esse Deus, abrir o meu coração a cada dia para sentir a presença de Deus. E o Espírito Santo de Deus me deu uma oportunidade ainda maior. Como o pastor Ivan Dias já trabalha há muito tempo com libertação, houve uma campanha de libertação na igreja e ele ministrou sobre a minha vida os pontos de contato. Porque eu manifestava demônios, o pastor orava, levantou a igreja, 3 dias de jejum e oração pela minha vida. E eu manifestava e ele expulsava, e no outro culto a mesma coisa. E aí dentro dessa campanha de libertação, o pastor Ivan Dias começou a ministrar os pontos de contato, que são fotos de ex-namorados, CDs do mundo, músicas que eram cantadas dentro do terreiro de candomblé, que hoje em dia são cantadas por alguns artistas, e eu também cantava, roupas de sensualidade, e tudo isso eu tinha dentro de casa. E entre outras coisas, que no espaço curto de tempo não se dá para contar. Malas e sacolas cheias de porcarias, roupas e sapatos de marcas consagradas ao diabo que eu tirei na época da campanha para queimar. João 8,36 diz: "Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre." Mas ainda assim eu recebi um convite para gravar um DVD do aniversário dos 10 anos do Grupo El Chan e fazer 50 shows. Junto comigo teria Carla Pérez, Beto Jamaica, Compadre Washington, Renatinho, Sumara Miranda, Tony Salles, Sheila Carvalho, Jacaré. Logo na assinatura desse contrato eu tive mais um dos convites, que era de pousar nua na Playboy, e receberia 300 mil reais. Eu já havia rejeitado, na época do Gera Samba, alguns convites para pousar nua, e não seria agora, conhecendo o Senhor Jesus, mesmo estando na banda, que eu iria aceitar. Começamos a viajar, voltamos para a mídia, Gugu, Faustão, Hebe Camargo, e eu comecei a ter a oportunidade de falar do amor de Deus.
Falei do Senhor, do amor de Deus no programa de Gilberto Barros, no programa de Sônia Abrão. E nas viagens, quando eu tinha oportunidade, que Sheila Carvalho vinha ao meu lado no ônibus, eu falava do amor de Deus para ela e ela ouvia com muita atenção. Se você tiver oportunidade, ore pela vida dela. Ore pela vida de todos eles. Falava do amor de Deus a Carla Pérez. Eu lembro que eu levei alguns jornais da missão, distribuí também com os músicos. As pessoas pegavam, as pessoas são sedentas de ouvir da palavra do Senhor. E nessas viagens eu tive também a oportunidade de me dirigir a cada um deles e pedir perdão. Pedir perdão é um ato nobre. Se você tiver oportunidade, peça perdão a quem você magoou um dia. O Senhor Jesus, Ele nos ensina no Pai Nosso que nós devemos perdoar para que possamos ser perdoados. E vinha ao meu coração, dia 16 de agosto, e eu não sabia o que estava acontecendo, não entendia e comecei a orar. Fui ao pastor Ivan, ele me direcionou a abrir uma campanha de oração para que Deus me revelasse a vontade dele para a minha vida. O pastor Ivan, ele nos ensina lá na igreja que aquele que começou a boa obra, ele aperfeiçoará. E como Deus, no momento certo, tirou ele da laranja mecânica, Deus também iria me tirar do El Chan. Como há outros artistas de lá da missão que já saíram e outros que Deus ainda irá tirá-los. Chegou um momento que o Senhor ministrou meu coração que dia 16 de agosto o contrato estaria fazendo 11 meses. E se eu não rescindisse com um mês de antecedência, o contrato renovaria automaticamente. E foi aí que eu tomei a grande decisão da minha vida, de deixar tudo para trás e servir tão somente ao Senhor Jesus. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E eu decidi tomar a minha cruz e seguir ao Senhor. Aleluia. Saí de lá chorando muito, sem entender. E o Espírito Santo de Deus ministrou na minha vida que eu não estava só deixando o grupo El Chan, mas como todo trabalho secular, fui em direção à casa do pastor Ivan Dias, onde o Senhor tinha preparado uma grande festa, porque naquele momento estava havendo festa no céu. Eu estava voltando para casa, eu estava voltando totalmente para os braços do meu Pai. Fui recebida com louvor, entoando louvores ao Senhor, e o Espírito Santo de Deus ministrou a minha vida através do pastor Ivan Dias, que verdadeiramente tinha sido Ele que tinha me tirado, que eu tinha ouvido a voz dele. Que grilhões estavam sendo quebrados, correntes, e que o grande propósito de Deus na minha vida estava começando naquele dia. O Espírito Santo de Deus, o Senhor Jesus, é o meu grande tesouro. Não sou nada, não posso nada, mas posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor Jesus começou a fazer ainda mais maravilhas na minha vida. Eu que sentia dores fortes no joelho, fui curada. Tinha síndrome de pânico, fui curada da síndrome de pânico. Na época, eu não tinha nem o dinheiro para pegar o transporte para ir para a igreja, às vezes tomava emprestado. Recebia o dinheiro através da vida do pastor Ivan, pagava a quem eu tinha tomado emprestado, ainda recebia o dinheiro para voltar para a igreja também. O Senhor Jesus me abençoou com um carro, com a carteira de motorista, que para mim, aos meus olhos, era impossível. Hoje, pela misericórdia de Deus, Deus tem me levado a alguns lugares para dar testemunho do que Ele tem feito na minha vida. Para a glória de Deus, faço parte do Ministério Missão Mundial de Louvor, dançando junto com Jussara Soares, ex-integrante do Axé Blonde, hoje também missionária. Sou líder do Ministério de Dança Infantil, de lá da igreja, As Filhas das Promessas. Tenho o privilégio de andar pelo Brasil falando do amor de Deus. Glorifico ao Senhor
porque minha mãe se converteu, entregou a vida dela a Jesus e a prosperidade do Senhor entrou em minha casa. E eu agradeço a Deus porque o Senhor tem nos sustentado e na palavra do Senhor diz em Gálatas 3:11 que o justo viverá pela fé. Muitas coisas o Senhor tem feito pelas nossas vidas e eu agradeço ao Senhor por tudo.